Jesus, quando ele estava na sua região, ele foi convidado, né? A Bíblia diz que ele foi convidado juntamente com a sua mãe e os seus discípulos para um casamento. E como é interessante, Jesus ele foi convidado para um casamento. E quando Jesus ele foi para esse casamento, chegou lá no casamento com os noivos, juntamente com seus discípulos, mas aconteceu um incidente naquele casamento, né? A Bíblia não menciona o porquê, se foi questão administrativa dos noivos, qual foi o problema, mas a Bíblia diz que faltou o vinho no casamento, né? E o que acontece é que um casamento judeu, principalmente para a cultura daquela época, era um casamento prolongado. Ele não era um casamento como o nosso aqui do Ocidente, não, né? Era um casamento que durava dias. Então, os noivos, quando convidavam as pessoas para participar do casamento, eles ficavam muitos dias numa festa. Era uma festa de vários dias, né? Então, tinha que ter muita condição, né, para bancar tanto vinho, tanta comida e tanta coisa. Quem organiza a festa sabe quanto é difícil você manter uma organização e atender às expectativas de tanta gente, né? Mas o que acontece é que quando Jesus chegou lá, naquele lugar, faltou o vinho no casamento. O que acontece é que até então Jesus ali era conhecido na região como o filho de José e Maria. O filho do carpinteiro José e de Maria. Eram pessoas simples naquele período. Por mais que foram abençoados por Deus, ao ponto de Maria gerar a Jesus, né, sendo assim escolhida por Deus para essa obra, mas ainda não havia se manifestado o ministério de Jesus, né, os milagres de Jesus. Mas quando Jesus está agora nesse casamento, sabe o que acontece? Quando falta o vinho, a mãe de Jesus comunica a Jesus e diz a Jesus que a festa está ameaçada. Porque o vinho ele era um símbolo daquela festa, como o ingrediente ou como o produto da alegria. Mas sabe o que acontece? Jesus ele está na festa. Jesus ele foi convidado para a festa. E isso vai fazer toda a diferença. Para você que está me escutando aí agora, as minhas amigas de sala de aula, né? Dejaine está comigo, olha. Dejaine está aí comigo e a Priscila. Mas olha só, uma coisa que nós aprendemos aqui em João capítulo 2, verso 11. No primeiro milagre que Jesus fez, em transformar água em vinho. Primeiro, para que Jesus opere um milagre na vida de alguém, é preciso que Jesus seja o convidado, né? Jesus ele é educado. Jesus ele espera de nós que nós tenhamos fé e que nós nos aproximemos dele, né? Se aproximar de Jesus pela fé, independente da igreja que você frequente, independente de onde você esteja, independente do seu grau filosófico, independente de quanto conhecimento acadêmico você tenha. Deixa eu dizer uma coisa para você. É preciso convidar Jesus para participar da nossa vida também. Aqueles noivos acertaram em convidar Jesus para participar do seu casamento. Então vamos lá. Quando eles convidaram Jesus para o casamento deles, eles não imaginavam que iria faltar o vinho. Então a gente aprende aqui que é importante convidar Jesus. Eu convido Jesus para participar da minha vida. Eu digo, Jesus, me ajuda aqui. Eu não sei fazer, eu não tenho capacidade neste momento, mas me ajude aqui. Então eu me pego com a fé. E eu sei que você também que está agora aí me escutando também faz isso. E o meu incentivo para você é que você faça como os noivos.
aquele casal desse texto que nós estamos vendo aqui. Convide Jesus. Diga, Jesus, participa aqui comigo. Né? Primeira coisa que nós aprendemos, para que Jesus faça milagre, ele tem que ser convidado para participar da nossa vida. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, sabe o que é que nós aprendemos aqui na segunda coisa? Que mesmo Jesus sendo convidado para participar do nosso casamento, da nossa vida, das áreas da nossa vida, mesmo Jesus sendo convidado para participar, isso não nos isenta de sofrer ou ter algum problema. Não nos isenta. Sabe o que acontece? Jesus foi convidado, Maria foi convidada, os discípulos foram convidados para participarem do casamento. Jesus estava lá, mas o fato de Jesus estar lá não isentou aquela festividade de ter problema. Teve problema. O problema não foi porque Jesus estava lá. Na verdade, Jesus era a solução. O problema foi porque, sabe o que aconteceu? Aconteceu alguma má administração dos homens. Geralmente os problemas são ocasionados pelas nossas más administrações. Né? Então aprendemos a segunda coisa. O fato de Jesus estar no lugar não isenta as consequências das nossas más escolhas. Ok? Terceira coisa que nós aprendemos. Quando Jesus está no lugar, e Jesus é convidado a estar no lugar, para que Jesus faça milagre na nossa vida, nós temos que entender que precisamos obedecer tudo o que ele nos mandar. Então aqui nós entendemos em terceiro lugar que precisamos de uma orientação de Jesus. Né? Quando o problema apareceu, a mãe de Jesus comunicou e simplesmente ela disse, faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. E quando Jesus disse, o que tenho eu a ver com isso, com essa situação? Mas quando eles vieram, ele disse, peguem as talhas vazias e encha as talhas de água. Então, você quer experimentar o milagre de Jesus? Entenda, convida ele para a sua vida. Saiba que mesmo ele estando na sua vida, isso não vai isentar você de enfrentar as consequências das suas administrações. Entenda, você precisa de uma palavra direcionada por Deus. Deus orientando você através da sua palavra. Muito bem. Em quarto lugar, precisamos preencher o vazio dentro da casa. Precisamos preencher o que está vazio dentro da casa. Então, você quer experimentar o milagre? Jesus, ele gosta de fazer milagre, mas ele quer que a gente preencha o que está vazio. Haviam talhas vazias lá, né? Eu não vou aqui me estender e explicar qual é o significado das talhas, mas eu quero dizer que quando Jesus observou o que estava acontecendo na festa, ele viu que não estava faltando apenas vinho, pessoal. Estava faltando água nas talhas, né? As talhas eram vasilhas que as pessoas, quando chegavam, lavavam as suas mãos por uma cultura. A cultura judaica dizia que quando eles chegassem numa casa, tinha que ter vasilhas para que eles lavassem as mãos. Muito bem. Sabe o que aconteceu? A talha estava vazia. Aí Jesus disse, só vai ter milagre quando encher as talhas. Muito bem. Procure saber o que é que está vazio. Procure saber, observe direitinho o que é que você precisa preencher. Qual é a área que precisa ser preenchida. Então, com essa observação, você vai e preenche o vazio. Para que nós experimentemos milagre. Segundo o que está escrito em João capítulo 2, no primeiro milagre de Jesus, nós temos que encher o que está vazio dentro da casa. Isso é uma observação pessoal, íntima, é nossa. Jesus observou que não estava faltando apenas vinho na casa, mas estava faltando água. As talhas da purificação estavam vazias,
Jesus disse, ó, não tem como ter milagre quando a talha está vazia. Preencha as talhas. Muito bem. O que acontece é que quando as talhas foram cheias, simplesmente Jesus agora nos ensina uma coisa e eu vou encerrar para nós darmos continuidade aqui ao nosso momento. Jesus chega para aqueles trabalhadores e simplesmente pede, ordena, orienta que eles enchem as talhas. Quando aqueles trabalhadores voltam com as talhas cheias, que o mestre de cerimônia, o mestre de sala ali vai provar aquela água, a água já não é mais água, ela é vinho. Olha só que interessante. Ela é vinho. E quando ele prova, ele vê que o vinho é melhor. Ele diz, ó, por que vocês trouxeram o vinho bom agora? Né? Por que não ofereceram o vinho bom antes? Só agora, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando tem bebido bem, então vem o vinho mais fraco, inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Muito bem o que acontece. Olha só, aqueles servos ficaram calados. Você que está me escutando aí agora, você quer experimentar o milagre de Jesus? Aprenda a ter segredo. Aprenda a ficar em silêncio. Nem tudo você deve compartilhar, né? Aqueles homens, enquanto estavam enchendo as talhas de água, eles não disseram nada. Eles não disseram nada a ninguém. Eles ficaram na dele. Até o chefe de cerimônia provar o vinho. Então, a experiência que nós temos aqui através da palavra é o seguinte, ó. Eles poderiam ter estragado o milagre. Olha só que interessante. Olha só essa reflexão. Aqueles homens que estavam enchendo as talhas de água, porque a água foi transformada em vinho, eles poderiam ter estragado a dinâmica do milagre. Por quê? Porque quando Jesus ordenou para eles encherem de água, ele poderia ficar lá ansioso e dizer assim, ó, nós estamos enchendo isso aqui de água. Quando o mestre Sala foi beber a água que foi transformada em vinho, ele poderia dizer, não bebe isso aí não, porque isso aí é água. Mas não, eles ficaram calados, silêncio, até que o mestre Sala, quando pegou o mestre de cerimônia, quando ele provou, o milagre já tinha acontecido. Entenda o que eu vou dizer para você aqui agora. Deixa as coisas acontecerem. Deixa as coisas acontecerem. Quando as coisas acontecerem, você pode divulgar. Pode estar na rádio, pode estar no jornal. E eu quero dizer uma palavra para você que está agora aí, na expectativa de um milagre de Deus. Deus é poderoso para mudar as rotas, para mudar os caminhos. Deus é poderoso para fazer você ser feliz. Deus é poderoso para fazer o seu nome sair no diário oficial. Deus é poderoso para fazer você ser promovido, promovida. Deus, Ele é poderoso para fazer você passar num concurso público. Deus é poderoso para abrir uma porta que ninguém consegue abrir para você. Deus, Ele é poderoso. Agora ele diz assim, experimente o milagre ficando primeiro em silêncio. Não diga nada a ninguém. É um segredo entre você e Jesus. É um segredo entre você e Deus. Agora, quando se cumprir, todo mundo vai ver. Sabe por quê? Eu vou encerrar agora. Ó, a água, ela não tem cor, ela não tem cheiro, a não ser que seja uma água podre, né? Mas a água cristalina, a água natural, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela não tem sabor. Às vezes, a nossa vida está assim. Não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Não tem cor, você fica invisível. As pessoas não te veem, as pessoas não te ajudam, as pessoas não se importam. Não tem cheiro, você não é percebido nem de longe, nem de perto. E não tem sabor.
tá sem gosto, tá sem graça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Convide Jesus e diga assim: Jesus, participe da minha vida. Chegue na minha vida agora. Participe, Jesus, da minha vida, Pai. Me dá da tua graça, Senhor. Me dá da tua graça, do teu amor, do teu perdão, da tua fé. Aí Jesus, ele transforma aquilo que não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Jesus transforma em algo como o vinho. O vinho tem cor, o vinho tem cheiro e o vinho tem sabor. Vamos lá. A água não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Mas o vinho tem cor, tem cheiro e tem sabor. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz um milagre, Jesus dá cor ao seu milagre, Jesus dá cheiro ao seu milagre e Jesus, ele dá sabor ao seu milagre.